Bom dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, graça e paz para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje é 14, aleluia, 14 de abril de 2024. São 5 horas e 15 minutos, aleluia, 15 horas, 5 horas e 15 minutos, aleluia. 21 graus em Governador Valadares, 5% de possibilidade de chuva, 93% da umidade do ar, sem chance de chuva hoje, sol quente, muito calor e a dengue atacando por todos os lugares. Que todos venham tomar cuidado, se prevenir. Aleluias. Hoje eu quero compartilhar contigo, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Quero compartilhar contigo um assunto que é pouco pregado nas igrejas. A verdade é quase que a gente não vê falar sobre esse assunto. Mas, tocado pelo Espírito de Deus, num propósito que comecei ontem à noite, e senti nessa madrugada ao levantar para orar às 4:30 da manhã, senti no coração de falar a respeito desse assunto. No livro de Hebreus, capítulo 12, no capítulo inteiro fala a respeito do versículo 1 até o versículo 12, 13, fala a respeito de exortação, fala a respeito de... O contexto dessa palavra é correção, é a respeito de correção, é a respeito de algo que nós precisamos e nem sempre nós queremos, nós aceitamos uma correção. Mas aqui há uma palavra muito interessante em todos os versículos e eu quero compartilhar contigo. Se for possível, você abre sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, e vamos discorrer juntos, falar daquilo que é proposto para nós falar nesta manhã, sem enrolo, sem conversinha fiada, né? A Bíblia diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 12, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, a qual estão lutando para tirar ela de circulação, mas jamais ela sai da minha sala, do meu quarto, do meu coração. Jamais eles podem parar de vender, mas só se eles entrar dentro da minha casa e procurar. Eles vão ter que queimar pelo menos umas 4. Mas do meu coração e minha boca ninguém cala. Isso ninguém vai calar nunca. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Hebreus capítulo 12 fala assim. O sentido desse vídeo é o versículo 14, que fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para ver o Senhor nosso Deus, existe algo que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Mas, se não der para falar hoje, nós vamos falar mais para frente. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha que interessante.
que o escritor de Hebreus, que nós, nenhum teólogo, nenhum estudioso da Bíblia ainda descobriu quem foi que escreveu esse livro. Olha logo de cara aqui uma correção, uma exortação. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados. A pessoa que escreveu aqui, muitos, eu já ouvi falar que até pode ser Tito que escreveu esse livro. Aqui está falando, o escritor está falando que nós estamos no meio de uma grande testemunha. Querido e querida, nós vivemos no meio de pessoas, de seres humanos. Nós vivemos no meio de gentes, de pessoas que estão a todo momento te observando, que está a todo momento ali. Ele observa se você verdadeiramente é um cristão, é um crente em Jesus Cristo, ou se você é um qualquer. Então, por isso que o escritor de Hebreus, ele está fazendo essa referência a essa grande testemunhas que está ao redor de nós. Por que o conselho da palavra de Deus nesta manhã é com respeito a nós vigiar e ser prudente naquilo que nós fomos chamados? Eu acredito que Deus, ele não te obrigou, ele não obriga você a seguir ele. Eu creio que o nosso Deus, ele não te obriga, ele não nos obriga a guardar os mandamentos. Mas uma vez que você tomou essa decisão, é porque você quer mudança de vida. Eu acredito que a partir do momento que nós aceitamos esse chamado, esse convite, porque é um chamado, é um convite, não é uma obrigação, ele não obriga, como já disse. E nós aceitamos. Ele faz o convite e nós aceitamos. É como você é convidado para um casamento, você é convidado para um aniversário, você é convidado para uma festa de posse ali, de ser diplomado por alguma função, alguma situação, e você aceita o convite e vai. A Bíblia, ela nos revela essa revelação a respeito desse convite, desse chamado da parte de Deus para a minha e para a sua vida. Por isso nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. E aí logo de cara fala assim: deixemo-nos todo embaraço e o pecado. Que palavra bonita, gente. Eu vou até marcar ela aqui. Todo embaraço e pecado, deixemos. Uma vez que nós fomos chamados, uma vez que nós fomos convidados para participar desse grande exército, então existe algo que nós temos que deixar. Porque se nós não deixar, aqui ó, eu marquei, não sei se dá para você ver, todo embaraço e pecado. Nós vamos parar, dar uma parada nisso aqui e vamos seguir a partir de amanhã ou depois de amanhã, né? Assim que eu sentir da parte de Deus de dar continuidade.
todo embaraço. Irmãos, o que é embaraço? O que é embaraço? Se você puxar no dicionário embaraço, você vai ver que tem alguma coisa forte nisso aí. Quer ver? Eu vou puxar aqui no Google, que o Google é onde nós temos uma chance mais rápida, porque eu estou sem dicionário aqui. Essa semana eu vou comprar para mim um dicionário Aurélio, que eu gosto do dicionário. Eu sempre fiz meus propósitos com a Bíblia e dicionário Aurélio perto. O que é embaraço? Vamos ver o que o Google... a palavra aqui que eles falaram foi um pouco. Qualquer fato ou coisa que dificulta ou impede, dificuldade, complicação, atrapalhação, né? Então a gente vê que quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela está nos chamando, nos aconselhando, nos exortando para esse chamado, esse convite que Deus fez, que lá na frente nós vamos falar sobre filho e etc. Ele nos exorta a largar, a fugir de todo embaraço, porque o embaraço ele complica toda a sua vida. Ele complica toda a minha vida, né? É fato ou coisa que dificulta, né? O embaraço ele vai dificultar a sua vida de servir a Deus com fidelidade. O embaraço ele vai dificultar a sua vida, a minha vida, de procurar levar uma vida de integridade, fidelidade e compromisso com o nosso Senhor, né? Então o embaraço ele tem uma função muito forte, e esse embaraço na nossa vida, eu acredito que é a artimanha do inimigo das nossas almas para nos levar a ficar embaraçado, complicado, totalmente enrolado. Tem pessoas que enrolam tanto que ele não consegue mais voltar para os caminhos do Senhor. Uns viram andarilho, outros vai para o mundo da bebida, das drogas, do alcoolismo, da prostituição, e aí ele enrola em tudo. Porque a Bíblia diz, eu não me lembro o capítulo, o local, agora no momento, né? Quem sabe depois eu procuro e amanhã eu te falo a respeito disso, se Deus me der vida e saúde. Que quando nós recebemos, eu vou falar com as minhas palavras, não do jeito que está lá, que nós, quando aceitamos esse convite da parte de Deus, e aí nós saímos do mundo, existe um espírito maligno na nossa vida que nos leva a fazer tudo que a carne deseja fazer lá fora. Mas quando nós vemos para Jesus, esse espírito sai de dentro de nós e o Espírito Santo toma posse da nossa vida. Mas aquele espírito que saiu dentro de nós, ele fica lá fora procurando lugar para ele. Ele não acha um lugar para ele ficar, um corpo ou nada lá. Ele volta para nos rodear, para tentar achar em nós um jeito dele voltar. E a Bíblia diz que quando ele volta, ele traz mais 8 ou 7 com ele, um negócio assim. Então olha para você ver, um espírito maligno na vida do ser humano, ele já faz uma arruaça muito grande. Ele já embaraça a pessoa, para a pessoa não servir esse Deus que tudo pode, esse Deus que faz milagre, esse Deus que faz sinais, prodígio e maravilha.
esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que tem um edifício preparado para nós, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 5 fala isso, não é? Então, esse Espírito, um só, ele faz uma arruaça na nossa vida. Por isso que a Bíblia aqui está falando em Hebreus capítulo 12, versículo 1, parte B, para nós largar todo o embaraço que nós estamos rodeados de testemunha. Quantas vezes você ouviu falar de pessoas que falam assim, ser crente como esse aí eu não quero, né? Minha companheira, ela estava comentando comigo que ela estava passando, saiu do trabalho, estava passando na rua, né? E aí ela estava passando em frente a uma banca de revista, e aí a mulher da banca de revista estava comentando com uma outra pessoa e ela escutou. A mulher estava comentando sobre um pastor que passou lá e comprou dela uma revista, e na hora ele não tinha dinheiro, nem Pix, nem não sei por que não tinha, e comprou dela uma revista e não pagou, e sumiu. Então, olha aí a dimensão que o inimigo embaraça a pessoa. Se a pessoa não tem dinheiro, para que vai comprar? Principalmente o cristão. Então, o embaraço a qual a Bíblia, no livro de Hebreus, está mandando você e eu sair de todo o embaraço, é para que nós não venhamos a ser escárnio, a ser pessoas que estão dando mau testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, não é? Olha aí que vergonha, ainda tem nome de pastor, ainda apresenta como pastor ainda, para acabar de rebentar com o nosso Evangelho, não é? Se a pessoa não tem dinheiro, para que vai comprar? Você não compra, irmão. Não compra, fica sem. Eu sempre falo isso. Se não tem dinheiro, não compra. Se eu estou com vontade de tomar um sorvete e não tem dinheiro, para que eu vou pedir? Só porque a pessoa talvez é conhecida. Não, você me vende aí, amanhã eu pago, né? Não toma o sorvete, não come o pedaço de carne. Não compra fiado, não, meu amigo. Não dá mau testemunho, não. Foge do embaraço. Por isso que a Bíblia está falando, fugir de todo o embaraço. É todo. Tem embaraço de tudo enquanto é jeito, que o inimigo das nossas almas, ele vai te levando daqui e dali. E quando você assusta que não, meu amigo, você pode até ficar na igreja, mas dando mau testemunho. Um crente que não paga, um crente que fala mentira, um crente hipócrita, um cristão que está ali dentro, no nosso meio. Olha, misericórdia. Então a Bíblia está falando aqui, irmãos. Olha aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado. Nós vamos falar só sobre embaraço. Eu acredito que só sobre embaraço. Misericórdia de Deus, né? Porque nós estamos rodeados de testemunha, gente. Aí, outro dia eu estava ouvindo uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, eu escuto muito ele. Ele tem uma palavra, meu Deus do céu, eu tenho aprendido ao longo da vida com ele, né? Pastor Hernandes Dias Lopes. Não conheço ele pessoalmente, mas é um homem excelente, né? Prega a palavra mesmo, pura e verdadeira. Ele estava pregando em Romanos capítulo 12. E ele estava falando uma parte que ele falou a respeito de a pessoa perguntando, o diabo entra dentro da igreja? Se o diabo entra dentro da igreja, dá até motivo de risada para gente. Pois se o diabo tentou, minha esposa estava falando comigo, se ele tentou Jesus Cristo, que é o Filho de Deus,
se ele tentou ele, se ele estava lado a lado com Jesus, tentando ele, provocando ele situações, ele não vai provocar você e eu dentro da igreja, irmão? Ele entra dentro da igreja para usar um irmão para tirar a sua atenção, para tirar o seu foco daquilo que você foi adorar. Olha, você entra dentro de uma igreja evangélica, irmãos, é uma vergonha o que eu vou falar aqui. Você entra dentro de uma igreja evangélica, é pessoa no celular, é pessoa, ele vira o pescoço toda hora para olhar a hora no relógio para o culto acabar, entendeu? E é uma conversaiada dentro da igreja. O povo perdeu o respeito. Ele perdeu o respeito de saber que ali é casa de oração, é um lugar de adoração. A gente vai ali para adorar, para agradecer, para glorificar o nome do Senhor, porque, aleluias, nós precisamos fazer isso porque nós andamos, nós falamos, nós alimentamos, nós vamos ali para agradecer pelo fôlego de vida que ele poupou, pela saúde. Irmãos, e aí nós acabamos dando mau testemunho. O diabo entra dentro da igreja, irmãos, ele permanece dentro da igreja. Ele usa o pastor lá na frente, ele usa o obreiro lá na frente para falar às vezes coisa. A Bíblia, irmãos, ela está falando aqui sobre exortação. A gente não vê falar, como eu disse. Eu às vezes vou em várias igrejas, porque eu sou convidado quando eu vou lá para Minas, sou convidado para pregar, às vezes sou convidado para assistir também, eu gosto muito de assistir, porque eu gosto de ouvir a palavra, e a gente não vê o pastor hoje, né? Você vê pela internet, dificilmente você vê um pastor falar sobre santidade, sobre santificação, sobre o compromisso que nós temos que ter para ser um cristão, aleluias, verdadeiro, para entrar num céu de glória, fugindo de todo embaraço, irmão. Se você for analisar, você viu eu lendo aqui, busca aí novamente, que você vai ler, você vai estudar. O embaraço, irmão, tem tanta coisa que o inimigo das nossas almas arma para nós se embaraçar. Porque se nós se embaraçar com uma coisa e não procurar consertar aquilo ali, nós vamos embaraçando em uma, embaraçando em outra, embaraçando naquilo. Hoje você vê todo mundo falar de Deus, mas compromisso com Deus ninguém tem. Ninguém tem compromisso com Deus, né? Nós já estamos com 22 minutos, eu vou parar por aqui, né? Eu podia continuar falando, mas eu vou deixar um pouco para amanhã. Eu quero pegar com Deus para amanhã, se Deus me der vida e saúde, eu continuar te alertando, irmão. Eu creio que Deus vai soprar esse vídeo, porque é um alerta para nós precisamos ser alertados por alguém. Nós precisamos ser despertados pelos líderes das igrejas, a levar uma vida de santidade, a fugir de embaraço, irmãos. O embaraço está acabando com o cristão. E você pergunta, ele fala que vai para o céu na maior tranquilidade. Mas se você ler a Bíblia afinco e ver os procedimentos que Deus exige que nós tenhamos, ele exige. Porque se você aceitou o convite para aliançar com ele, para fazer uma aliança com ele, e aí eu passo a ser a noiva de Cristo, então existe um compromisso, irmãos. Existe um compromisso. Aliança representa um casamento entre Deus com a igreja. E existe compromisso de aliança, de casamento, exige fidelidade, irmãos. E há há normas aqui, dentro da palavra de Deus. Existem normas aqui que Deus, ele esclarece, ele nos exorta. Eu vou falar lá na frente, vai falar sobre filho e aquilo que não é filho. Eu vou te provar aquele que é filho e aquele que não é filho. Porque muitos falam que é filho, né? O cara está aí, até a tampa de álcool
e está falando que é filho de Deus, do Deus vivo e poderoso, não. Eu vou provar dentro da Bíblia, aqui no livro de Hebreus, que não é não. Mas nós que queremos herdar a vida eterna, existe pontos e parágrafos, vírgulas, daquilo que nós podemos e nós não podemos, para o nosso bem-estar. Para o nosso bem-estar, tanto da vida física, quanto da vida espiritual, quanto da vida eterna, daquilo que Deus proposto para nós. Então, fugir, irmão, de todo o embaraço e pecado, porque o embaraço leva a pecar, né? O embaraço leva a pecar. Então, é isso aí. Aleluia. Vamos orar. Palavra maravilhosa nesse domingo, irmãos. Eu tenho certeza que se você der lugar e ouvir essa palavra, você vai ver, você vai fazer uma análise. Você vai fazer uma reflexão e ver o que você tem que mudar na sua vida para levar uma vida de santidade, né? Infelizmente, eu vou ter que falar sobre nós, pastores, que não temos compromisso de orientar a igreja naquilo que eles têm que fazer. Graças a Deus, por enquanto, eu não tomo conta de rebanho nenhum, mas ai daquele que tem rebanho, que ele toma conta, que ele é responsável e faz vista grossa e faz corpo mole, não fala com medo de perder membro, e aí depois ele vai ter que ir lá no céu de glória, no dia do julgamento, você vai ter que apresentar a Deus. Aí eu quero ver o que você vai falar. Você não fala aqui, mas lá você vai ver, né? A causa é um alerta. Desperta tu que dormes. Senhor nosso Deus e Pai, eu levanto minhas mãos sem ira e sem contenda nesta manhã, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai. Eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga, da igreja na terra. Pai querido, eu apresento a cada um, cada família nesta manhã, pedindo ao Senhor libertação. Liberta, Pai querido, esse irmão, essa irmã de todo embaraço. Liberta nós, Pai, dá em nós um despertamento, discernimento naquilo a qual nós estamos envolvendo, que nos está levando a embaraçar, a ficar embaraçado, a ficar complicado, a ficar enrolado, a ficar envolvido no pecado que nos afasta do Senhor, Pai. Desperta a nossa vida, nos alerta, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Pai. Levanta uma igreja forte, saudável, uma igreja que verdadeiramente tem compromisso com o Senhor na terra, Pai. Liberta o cativo, liberta o oprimido, levanta o caído, o abatido, o prostrado, o rejeitado. Dá força, Pai querido, aquele que não tem força, vigor, aquele que não tem vigor, para te buscar, para te adorar, para, aleluias, glorificar e levar uma vida de compromisso. Pai querido, visita o hospitalizado, levanta obreiros, ceifeiros, homens, mulheres cheias do Espírito Santo, envia aos hospitais, asilos, orfanatos, cadeia, creche, presídio, cidades, povo, nações, línguas, raça, aonde existe um ser humano, Pai querido, envia para que a palavra do Senhor, ela concretize até os quatro cantos dessa terra, Pai. Abençoa essa semana que está iniciando hoje, Pai. Dá-nos graça, força e vigor. Eu quero te pedir, Pai querido, pelo meu plano, projeto, aleluias, que eu estou colocando hoje diante do Senhor. E que pela tua muita misericórdia, o Senhor venha me alcançar a minha companheira, para que nós, Papai querido, possamos atender o chamado do Senhor, a convocação do Senhor. Aleluias. Meu Deus, abençoa minha família, abençoa a família desse irmão, liberta, salve e cura, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te guarde e você compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém?